Dona Cris, estética corporal e facial. Há mais de 15 anos elevando a sua autoestima. Especialista em depilação a laser, harmonização facial, correção de orelhas de abano e botox. Venha conhecer o que há de melhor e mais moderno em limpeza de pele. Na Dona Cris Estética, você realiza tratamentos para gordura localizada e celulite. E que tal aproveitar e fazer aquela aula de pilates na Dona Cris? Sua saúde e seu bem-estar precisam andar lado a lado. Dona Cris Estética, Rua Luiz Gonzaga D'Ártora, número 21, em Laranjeiras, Caieiras, São Paulo. Informações e agendamento ligue 11 98583 3938. Começa agora mais um Empodere-se, ao vivo para todo o Brasil. Apresentação, Cristiane Aguiar e Gabriele Franca. Comente, compartilhe, siga nossas redes sociais e vamos juntos conhecer histórias incríveis. Empodere-se você também. Boa noite, gente. Eu sou a Cristiane Aguiar. E eu, Gabriele Franca. E esse é o meu, o seu, o nosso Empodere-se! E hoje é uma segunda muito especial. A gente está com uma pessoa muito querida. Assistimos a uma palestra dela. Fiquei encantada, Cris. Encantada, inspiradora. Vocês não sabem o que vai acontecer hoje, gente. Então se a gente preparem. Trouxe ela para contar para vocês. Aí que vocês também merecem ouvir. Tudo que a gente gosta, a gente traz para vocês. E ela é economista, administradora de empresas, gestora de pessoas e empresária. Olha o know-how. Olha só. Empresária na área da beleza. Ela é colunista em revista, mentora e palestrante, com uma palestra sensacional. Juliana Souza Pires! Bem-vinda! Boa noite! Boa noite! Boa noite, obrigada. Que prazer estar com vocês aqui. A gente que agradece. Nossa, é uma honra receber diretamente do Morumbi, pessoal. Olha que chique. Esse poder está muito chique, gente. Ela veio a brilhantar aqui os estúdios da Rádio Local Web. Ju, é um prazer enorme ter você aqui. Eu já chamando de Ju. Já. E queremos saber mais da sua história. A gente foi lá na palestra, teve um gostinho. Agora a gente trouxe aqui para o pessoal. Conta pra gente um pouquinho da sua história, o que te fez se tornar essa empresária da área da beleza há 8 anos. A sua história é linda, a gente quer saber mais. Claro, meninas, eu conto sim. Na verdade, eu havia prometido para mim que eu ia fazer um foco somente no Espaço Bela. Mas não tem como eu falar do Espaço Bela para cá, que é essa situação de 8 anos, né, dessa empresa que eu consegui, graças a Deus, tirar das cinzas, sem falar um pouquinho da minha história de vida. Porque para eu chegar onde eu cheguei, aqui não foi fácil. Foram muitas coisas, muitos desafios, né? E uma coisa que eu guardo, né, e que eu sempre gosto de passar para quem quer ser empreendedor e para quem quer administrar negócios, gerar empregos, que sempre foi o meu sonho, é pensar, né, nisso, que existe toda uma preparação, toda uma base para a gente conseguir chegar onde a gente quer. Meu sonho, desde criança, e por incrível que pareça, sempre foi ser dona de uma empresa. Enquanto as minhas amigas gostavam de brincar de casinha e de bebês, né, bonecas bebês e tudo mais, eu me lembro que na casa da minha avó, é uma recordação que eu guardo assim, com muito carinho, ela tinha um espaço onde ela guardava as coisas do mercado, né? Ela fazia todo o mercado do mês e deixava lá. E eu, todo domingo, pegava... Era um estoque? Era um estoque. Ela fazia a compra do mês. Parecia uma bercearia aquilo, né? Coisa de vovó. E aí, todo domingo eu ia para lá, levava as minhas bonequinhas, né? Eu gostava sempre das bonequinhas famosas Barbies e Suzies e assim por diante, né? Que tá tão em alta aí. E essas bonequinhas, elas não eram filhas, nem bebês, nem... Elas eram minhas clientes. Uau! E isso era uma coisa, assim, de criança mesmo, de 9 anos, 10 anos. Eu colocava todas elas em fila, eu as atendia, eu tinha registro do nome delas, o que elas compravam. Eu tinha comanda aberta. Gente, hoje tem empreendedor que não faz isso. Não anota o nome dos clientes, o aniversário, nada. Tinha até as bonecas que deixava em pendura. Gente, vocês não tinham noção. O pessoal se divertia. Tinha a caixinha do fiado. O
pessoal se divertia comigo. Fantástico. Meus primos, minhas primas, meus tios, né, mais velhos, assim, eu passava o domingo trancada lá. E a minha empresa prosperava. Cada dia que eu ganhava, cada boneca que eu ganhava era uma cliente nova. Eu ficava muito feliz. Isso foi aos 17 anos de idade, sem eu ter o apoio da minha mãe, porque a minha mãe, ela tinha um outro conceito de vida. Ela criou uma filha para ser dona de casa, para ser mãe, para ter um bom casamento, de repente casamento com alguém próspero. Sim, o que não é ruim. Não né? Eu não tenho nenhuma mágoa dela. Até eu acho que ela pensou o melhor, né? O que era melhor para ela em relação a mim. Sim. Porém, não era o que eu queria para mim, né? Então, indo na contrapartida do que ela, né, esperava, eu menti. Falei que eu ia fazer um trabalho de escola. Na época eu estava fazendo o curso de secretariado, né? Que era o colegial da época, hoje é o ensino médio. E ao invés de eu ir para esse trabalho, eu fui na porta de uma multinacional na cidade de São Caetano do Sul. Cristiane. Com a cara eu podia para namorar. Com a cara e a coragem, bati no portão, comecei a conversar, né, com os porteiros. Dos porteiros eu fui para o setor de RH, do setor de RH preenchi fichas. Resultado, concorri com 240 meninas na época, tudo escondido. Olha. Aí fui passando nos processos, né, até que as 19 últimas meninas receberam um telegrama em casa. E foi o dia da tempestade, porque o telegrama chegou. Mamãe abriu o telegrama e eu tinha passado. Né? Então eu não sabia se eu pulava de alegria, se eu chorava da bronca, o que eu fazia. Nessa situação, meu pai foi uma figura muito importante para mim, porque ele me apoiou muito, né? Hoje eu entendo que a minha mãe teve um histórico lá no passado, que não gostavam muito de mulheres que trabalhavam em grandes empresas. Era a visão dela. O pai dela tinha tido, que é o meu avô, né? Tinha tido um caso com uma moça de uma empresa que afetou a mãe, minha vovó, enfim, então todo um histórico. Então ela tinha um pouco de trauma dessas mulheres que trabalhavam em empresa. E minha mãe foi criada para casa. E ela queria que eu fosse criada para casa. E seu pai era comerciante? Meu pai trabalhava numa metalúrgica. Olha, então meu pai tinha outra visão. Não, comerciante, ninguém na casa. Ninguém. E aí o que aconteceu foi que eu enfrentei tudo isso e eu tinha que provar para minha mãe que eu seria uma mulher digna, sim, de caráter, sim. Uau. E que eu ia crescer com os meus próprios brios, sem ter que ser amante de ninguém, sem ter que, né, fazer nada. Você veio para ressignificar a crença dela. Exatamente. E aí, no meu primeiro dia, foi um dia, assim, muito marcante. Porque eu morava numa rua, numa descida, e no topo estava a minha casa, onde a minha mãe da janela me via. E na outra parte, na parte baixa da rua, onde eu ia pegar a condução para ir para o meu primeiro dia de emprego. No que eu estava na metade dessa quadra, eu olhei e vi que a minha mãe não ficou na janela para me olhar. Provavelmente ela ficou chateada porque eu estava tomando um outro rumo. Nisso passou um motoqueiro e ele perguntou para mim onde ficava a Avenida Goiás. A Avenida Goiás em São Caetano, todo mundo conhece. Eu achei estranho ele perguntar, mas eu levantei o braço e falei, ela fica ali. No que eu falei, ela fica ali, ele meteu a mão no meu seio. Ai, aquilo para mim, eu perdi o chão. Parecia que um buraco tinha aberto debaixo de mim. Meu Deus. Eu olhei para cima, ou para trás, Você né? tinha 17 anos? 17 anos. Para trás, eu tinha a voltar para o conforto da minha casa, voltar para minha mãe, voltar para aquela estrutura que ela tinha preparado para mim. E para frente, eu tinha o meu sonho. E aquela pessoa, no meio do caminho, ela interrompeu. O que eu fiz? Eu dei uma bolsada nele. No salto alto, porque eu coloquei na minha mente que aquilo que eu queria ser era a forma como eu ia me vestir. Então eu estava de tailleur, de salto alto. Decidida. Desci correndo a rua. Eu tinha 17 anos. Peguei a condução. Nunca ninguém, nenhum gerente, ninguém que trabalhou comigo durante um ano nessa empresa soube que nesse primeiro dia eu passei por isso. Nossa. Então, isso é uma coisa que eu vejo hoje, né? As meninas, nós mulheres, sofremos tanto, né? De assédio moral, Sim. de assédio sexual, todo tipo de assédio. Porém, naquela época, em 1990, eu não podia nem contar para ninguém. Se eu contasse para alguém, eu era mandada embora. Então, eu, de forma resiliente, nunca contei para ninguém o que aconteceu nesse meu primeiro dia. Passado um ano de trabalho,
E graças a Deus eu tive, assim, muitas oportunidades naquela empresa, porque, como eu disse, eu sempre fui preparada, sempre fui vestida para estar no lugar que eu sempre sonhei. Então, todas as secretárias de grandes gerentes e diretores da corporação, elas falavam assim, eu quero aquela menina para ficar no meu lugar, eu quero aquela menina para ficar no meu lugar. Escolhida. E eu fui, assim, crescendo muito, fui aprendendo muito. E no final do meu estágio, foi o meu segundo grande desafio. Falavam para mim que as meninas, para serem efetivadas naquela época, tinha que ter alguma coisa com alguém dentro da empresa. Ai, De novo a questão. Eu, num belo dia, fui convidada para ir na sala de um diretor. Eu fui toda empolgada, achando que eu ia ser efetivada, afinal de contas, minhas notas eram muito boas. Cheguei, né, na sala dele, ele me parabenizou de todas as formas, disse que eu tinha sido muito bem recomendada por todos os gerentes que eu tinha passado, fiquei extremamente feliz. Aí ele me estendeu um cartão e falou assim, agora só falta você cumprir esse último desafio, que era um encontro à noite. Olha. Nossa, quantas mulheres não passam por De isso? verdade. Caladas. Hoje eu fico imaginando todas aquelas secretárias naquela época. Quantas meninas, talvez assim, por não ter outra saída, ou Por estar encurralada mesmo. Porque eu tinha casa, eu tinha pai, eu tinha mãe, eu tinha conforto. Eu não precisava trabalhar, eu estava trabalhando porque eu queria. Mas quantas meninas talvez precisassem trabalhar de fato, né? Isso volta ao estereotipo da sua mãe, que achava que mulher que trabalhava em grande empresa. Exatamente. O grande medo da sua mãe é concretizado ali no E cartão. ele ficava me assombrando, né? Esse medo da minha mãe ficava me assombrando, me testando. Nossa. Bom, o que eu resolvi, obviamente, né? Acho que vocês já devem imaginar. Sim. Não, é a bolsada. Não fui. Só faltou a bolsada. Mas não fui. Não fui. Aí uma outra pessoa que sabia que as coisas eram assim me indicou para uma outra empresa. Eu saí dali, né, com toda aquela carga, toda aquela bagagem. Eu falo que foi a minha maior escola, porque eu trabalhei em diversas áreas diferentes. Foi 1 ano substituindo secretárias em diversos setores. Nossa. Então, eu aprendi de RH, eu aprendi de compras, eu aprendi de vendas. Eu estava aprendendo a ser dona da minha empresa. Mais que uma faculdade. Não é? Com certeza. Na faculdade a gente não aprende tudo isso. Não aprende. Eu estava lá naquele comecinho, aos 17 anos de idade, aprendendo a ser dona da minha empresa no futuro. Que fantástico. E aí o que aconteceu foi que foram mais 30 anos de carreira, com muita história para contar, que eu não vou me delongar agora, né, que é a história de vida, que me preparou para eu virar a mesa. Quando foi que eu virei a mesa, né? Quando foi que eu quis ser empresária? Quando foi que eu tomei essa decisão? Bom, eu poderia ser dona de qualquer negócio, né? Poderia ser dona de uma loja de sapatos. Aliás, sou apaixonada por sapatos. Sim. Poderia ser do ramo da moda, que eu acho o ramo da moda maravilhoso. Gastronomia. E confesso a vocês que fui atrás de muita coisa, né? Fui atrás de várias oportunidades. Quase fui dona de um café. Uau! Acho que teria Você sido ia um ter aquele sucesso estoque. também. Ia ser um sucesso também. Com certeza, você já estava treinada para isso. Acho que sim, amiga. Mas o que me levou ao Bela é uma história, gente, assim, extremamente comovente. Eu tinha recebido um prêmio e era no domingo. E eu tinha um cabelão naquela época, sabe aquelas loiras do cabelo na altura do cotovelo? Nossa. Que eu não sabia cuidar. Quem cuidava de mim era uma cabeleireira, que eu ia todos os sábados religiosamente. Meu marido chegou até atrás de mim para ver se era lá mesmo que eu estava. Que era incrível, todo sábado, né? Horas lá dentro daquele salão. É verdade. E aí, esse evento foi no domingo. E o meu salão não abria de domingo. E outros salões no bairro não abriam de domingo. E eu comecei a ficar desesperada. Eu morava nessa época na divisa de Santo André com a Zona Leste. Então, é uma região mais simples, mais modesta. A região do ABC. Região do ABC com a Zona Leste em São Paulo. Ali próximo de São Mateus e próximo do Parque das Nações de Santo André. Era naquele miolinho que eu morava. Sim. E não conseguia. Falei, meu Deus, eu estava chegando no horário de eu ir. Nisso, me indicaram uma pessoa, falaram assim para mim, olha, tem uma moça, ela trabalha muito bem, mas você não pode reparar, porque ela atende dentro de um cortiço. Não sei se vocês conhecem o que é cortiço, nem sei se hoje em dia ainda se usa esse termo. Só em novela. Eu só vi novela. Mas é um lugar assim, quando você entra, Tem você não muitas consegue casas, identificar. São tantas portas,
que você não consegue, de fato, identificar o que é casa, de quem é quem, sabe? Muita criança, muita roupa pendurada. E eu entrei naquele lugar, porque eu sempre fui uma pessoa muito simples, e eu sempre fui curiosa. Eu falei, eu vou atrás dessa moça. Quando eu a encontrei e ela me atendeu, parecia que eu estava nos jardins. Ou no Espaço Bela, pode ser também. Nossa. Ela me atendeu de um jeito, gente. Que fantástico. O café que ela me serviu numa porcelana, Olha, sabe? tá A forma vendo? como a cadeira, a melhor cadeira que ela tinha, ela pegou para me atender. Parecia que ela estava estendendo um tapete vermelho. Eu saí de lá impressionada. Encantada. Cheguei em casa, falei pro meu marido, já sei o que eu quero ser. Eu quero ser dona de um salão de beleza. Você tá Uau. louca? Olha, gente, uma coisa que eu falo para todo empreendedor. A primeira frase que você É ouve. que tá no caminho certo. Você tá louca? Não, você tá louca. O caminho certo é depois. Quando falou assim, você tá louca, que você tá no caminho certo. É verdade, não é isso. Primeira coisa, você tá louca? Que é isso? Imagina. Você tem um emprego estável. Eu tinha um bom salário na época, imagina, depois de 30 anos de carreira, né? Uau. Eu tinha todos os benefícios de um CLT, trabalhava nessa época numa seguradora na Berrini. Então, era um status, né? Eu trabalhava diretamente com o dono de uma seguradora. Então, debaixo dele, as pessoas me encaravam assim como... Então, não tinha por que trocar. Sim, você tinha uma carreira Mas sólida. não era meu sonho, né? E aí, eu falei pra ele, não, eu quero. Não, Uau, gente que não coragem. tem... A gente não tem nenhum lugar para colocar um salão. Imagina alugar um salão comercial. Como é que vai ser? Você nem conhece direito essa moça. Bom, no meio da conversa, do não, tocou o telefone. Na época, o telefone fixo era muito famoso, viu, gente? Era caro. Bem caro. Tocou o telefone fixo. Eu fui atender em casa. Nós tínhamos uma casinha na avenida. A casinha era extremamente pequena, com um baita de um espaço na frente de estacionamento. Era muito estacionamento. E o rapaz que estava morando, né, o meu inquilino, falou assim para mim, Dona Juliana, eu preciso muito te pedir um favor. Aconteceu uma situação lá no norte com a minha família e eu preciso devolver a casa para a senhora, porque eu vou ter que viajar às pressas. A senhora não cobra para mim, por favor, a multa? Eu falei para ele, pode ir agora. Virei pro meu marido e falei, já temos o salão de beleza. Meu Deus. É de arrepiar, gente. Como as respostas vêm na hora. Tem alguém muito maior que a gente. Não tem como Não existe dizer. coincidência, né? Não existe. Gente. Aí eu voltei naquela moça. Isso tudo foi em novembro de 2014. Em fevereiro de 2015, ela era a minha principal cabeleireira dentro do salão. Você já escolheu inaugurado. ali. A fiz também como gerente, né? Porque ela tinha anos de experiência como cabeleireira. Então, ela tinha uma bagagem que eu não tinha. E com ela eu aprendi o que era ser dona de um salão. E nós começamos então com um salãozinho desse tamanho. Mas era o meu encanto, era meu hobby, era a menina dos meus olhos. E nessa época eu trabalhava ainda. Eu não saí do meu emprego, então eu conciliava as duas coisas. E como você se especializou? O que te fez virar de sair de administradora para profissional? Você é a profissional da área igual a moça que você trouxe com você? Ou você fica na parte da administração? Então, o que eu pensei? Se eu for me tornar uma cabeleireira, né? Que é uma excelente profissional, uma Claro. profissão hoje que eu digo assim, se eu tiver uma filha e falar para ela, vai ser médica, vai ser advogada, vai ser engenheira, eu também vou colocar, vai ser cabeleireira, porque é muito reconhecida hoje, né? Mas não era o que eu queria ser dona do negócio e administrar. Muito legal. Eu gosto de lidar com pessoas, eu gosto de receber clientes, eu gosto de trabalhar com marketing, eu gosto de divulgar, eu gosto de vender. Você é a parte estratégica. Exato. Porque quando a gente pensa em salão, a gente pensa que é dono do o cabeleireiro. Mas isso, a gente Eu vou até explicar por que é difícil, viu, seus dois. A gente vê muito isso, que o dono do salão, o cabeleireiro... A dona da acaba, estética, esteticista. mas acaba não sabendo a gestão direito do negócio, Exatamente. né? Porque é uma Fantástico. ótima cabeleireira, mas não Isso. Você sabe. trouxe a profissional, olha que visão É, de empreendedora. Ficou na Exatamente. parte estratégica. O que eu pensei? Eu preciso trazer quem sabe para fazer o melhor. E eu vou fazer o melhor do que eu sei. Eu me preparei 30 anos para ser administradora.
Então, agora eu vou trazer elementos dentro da minha empresa que vão fazer o que eles sabem de melhor. Isso é humildade. E a grande estratégia, eu acredito, que do administrador, que não é o profissional, é que ele dá liberdade a esses artistas. Exato. Entendeu? Todo cabeleireiro, todo esteticista, toda manicure, vocês são artistas. Não são profissionais CLT. Não tem registro em carteira. Vocês é como se eu estivesse dando um pincelzinho na mão e pondo uma tela na frente. Olha. Então, se eu ficar em cima, se eu ficar, não, mas esse loiro não tá bom. Ah, mas essa manicure podia ser lixada diferente, essa unha. Eu estou tirando, Podando, né? entendeu? O artista que tá dentro daquela pessoa. Então, o que eu faço? Eu fico no meu espaço, no meu quadrado. E deixo a minha equipe no deles. Gente, olha que lição. Isso eu falo, gente, como lição de vida mesmo, sabe? Porque agora eu vou chegar no Bela, Sim. né, do Morumbi, para vocês entenderem como que eu cheguei lá e como isso foi importante, aprender tudo isso e trazer tudo isso para dentro daquele espacinho pequeno. E como foi essa transição para o Morumbi? Bom, o que aconteceu? Eu comecei a jogar tudo que eu sabia de administração nesse pequeno espaço. Então, eu comecei a movimentar demais. Criei um Instagram, criei um monte de ações. Cheguei a montar uma van na Berrine com 15 mulheres. Gente. E fui junto com elas até o meu salãozinho. Ah, que gracinha. A gente lotou. Então, as pessoas começaram a ver o que estava acontecendo no meu salão. E uma moça que trabalhava comigo, que era a mãe dela, tinha um salão no Morumbi, ela me chegou um dia e falou assim, Ju, minha mãe, ela já está muito avançada de idade. Ela não está dando mais conta do recado. E a gente tem visto que você tem feito no seu salão tão pequenininho. Você não quer ajudar minha mãe na parte administrativa do negócio? Aí eu fiquei balançada, né? Porque sair daquela região e ir para uma região nobre como o Morumbi, né? Você que era do interior, né? E eu tinha 6 meses de experiência. 6 meses. Nossa. Como dona Muito de salão. rápido. Muito rápido. Muito, foi assim. Aí eu peguei e falei, não, eu vou conhecer esse salão. Quando eu cheguei no dia, né, eu olhei assim, aquele medo, aquele suor, sabe? Aquela Muito coisa, grande. será que eu tô pronta para isso? O salão era 10 vezes maior do que o meu. Nossa. Então eu sairia de um espaço de 30 metros para 300. Espaço de cadeira, eu sairia de 3 para 30. Nossa. Então era uma coisa assim, né? Assombrosa. Surreal. Em 6 não, meses. não teve transição, era um Não teve. do 8 Era a um pulo. 80. Porém, tinha um detalhe nessa história toda, né? O salão, ele estava muito mal financeiramente. Tava quebrado. Tava quebrado. Porque o que aconteceu? Por conta, eu acredito, até, né, da dona, tá avançada em idade, cansada, muitos anos de trabalho. E salão de beleza, se você não faz aquilo que os artistas querem, você começa a perder. Eles começam a pular para outros moda, salões, né? Eu costumo brincar assim, se vem uma banda pro Brasil e ele fala, eu quero um camarim pink, pinta. Porque se ele chegar no dia e ele falar, não subo no palco, não vou cantar, você vai ter uma multidão de pessoas esperando por aquele cantor e ele não vai subir. Então eu falei, puxa vida, tá acontecendo isso aqui. Ela, como ela era cabeleireira, então ela tinha aquela segurança de que, se você não fizer, faço eu. Então começou a criar, né, aquela briga, aquela quebra de braços, que comigo já não ia ter. E nessa quebra de braços, ela perdeu 7 elementos da equipe de uma vez só. Nossa. Gente, para um salão de beleza, hoje, em média, tá naquela região, cada pessoa que sai, a gente está falando de uma queda de R$20 mil de faturamento, no mínimo. Porque ela leva as clientes junto. Leva. Salão de beleza é assim, 50% leva, 50% fica. Sim. Então, Exatamente. é muita coisa você perder 7 de uma vez só. E a pessoa liga direto pra marcar com o profissional, né? Também, né? Embora você tenha uma recepção extremamente estruturada, você tem todo um sistema, que nem hoje meu salão está no sistema mais top que tem no mercado, agendamento online, isso, aquilo. Que legal. A relação cliente e cabeleireiro é muito íntima. Entendeu? Ele senta ali na cadeira do cabeleireiro e naquele momento o cabeleireiro para ele é tudo, é um divã. Então, a dona do salão, ela fica um pouco à parte se ela não conseguir criar vínculo. Então, todas essas coisas eu fui começando a perceber logo no início. Eu falei, é um salão que precisa de cuidados.
eu assemelho esse início a como se eu tivesse tido meu terceiro filho. Eu tenho 2 hoje, né? Um que vai completar 20 e outro 13, agora nesse mês de agosto, que é um mês para mim extremamente importante. Sim. Que também é o mês aniversário do salão, né? Olha só. 8 anos, né? Eu tenho 8 anos do salão em agosto, 20 anos meu filho em agosto, e logo na primeira quinzena de setembro, minha filha 13. Uau. Então, tudo ali, né? Tudo junto. Quanta emoção. Quanta emoção. E esse terceiro filho, que é esse salão, eu costumo falar que quando ele nasceu prematuro e na UTI. Olha só. Então, ou eu me entregava para os cuidados, ou eu ia perder. Uhum. Então, eu dormi no salão? Dormi. Teve dia que eu dormi. Porque Foi lembra necessário. que eu morava, né? Lá no ABC. Eram 2 horas e meia de trânsito. Nossa. Todos os dias. Ou eu saía de casa 4:30 da manhã, para chegar umas 6 e pouquinho no Morumbi, dormir dentro do estacionamento para abrir o salão às 8, ou eu não chegava. Se eu saísse de casa 6:30, eu não chegava. Não chegava, já não dava mais tempo. Essa era a vida. E o que te fez decidir por sim? O que me fez? Bom, primeiro, o sonho, né? Sempre o sonho. A minha empresa, quando eu entrei ali, naquele dia, uma coisa que aconteceu, que eu também nunca vou esquecer. Embora todos os contras, né? A empresa não tá bem financeiramente, a equipe, cabe 30, tinha 3, aquela coisa louca, né? Uau. Mas quando eu abri a porta, gente, parece coisa de outro mundo. Eu vi tanta gente. Eu vi tanta gente entrando e saindo daquele salão. Lá tinha uma escadaria. Eu digo lá porque hoje eu já estou num lugar maior, graças a Deus, né? Mas lá tinha uma escada que ia para o 2º andar. E eu olhava aquela escada, eu via noivas descendo dela. Eu sempre gostei de cuidar de noivas. Que eu acho que é um dia tão importante para a mulher. Então, eu fazer parte desse dia é criar memória. Não esquece nunca, né? Não é? A noiva não Nunca ela vai esquecer de quem cuidou dela naquele Nunca. dia, o salão onde ela esteve, né? É pra Então, sempre. noiva para mim sempre foi uma coisa muito especial. Tanto que em 6 meses, lá no salãozinho pequeno, eu atendi 18 noivas. Em 6 meses. Essa mulher trabalha, hein? Ô, puxa trabalhadora. Lembra que eu comentei com vocês que o meu grande problema com o salão foi o domingo, não ter salão nenhum? Então, esse salãozinho, Sim. o grande diferencial dele era esse. Nós abríamos de domingo. A gente abria no feriado. A gente abria quando ninguém queria abrir. Olha. Teve uma noiva que eu peguei, que foi bem na transição de final de ano, né? Que ela ficou, o casamento dela ficou entre o Natal e o Ano Novo. Ninguém, todo mundo de férias coletivas. Então, em 6 meses, pegamos noiva de 1º de maio, feriado. Noiva quando ninguém queria. Clientes que ninguém estava pronto para atender. Com excelência. O espaço dela atendia. Então, nós criamos muita memória, muitos registros. Tem noivas daquela época que até hoje me acompanham no Instagram e no Facebook. E elas comentam. Quando eu tenho aniversário de casamento delas, elas marcam a gente. Olha isso, isso, é que muito coisa legal. linda. Então, quando eu entrei ali no Morumbi, eu vi isso. Eu falei, gente, esse lugar não vai morrer. Eu não vou deixar esse lugar apagar. Fantástico. Eu vou vir para cá. Você não viu a dificuldade, né? Tem gente que olha a dificuldade, o trânsito, a distância. Ah, não vou, a preguiça. É, preguiça. Ai, que preguiça, a pessoa. Gente, se eu falar para vocês, eu fui chamada até de burra. Até de burra. Só que eu não me achava assim. Ao contrário, eu falava, eu sou muito inteligente. As pessoas é que não estão vendo o que esse lugar é. E outra, aquele sonho que eu tinha de ser empreendedora, de poder fornecer Suas clientes, empregos. suas Barbies. As minhas Barbies, todas lá. Eu considero uma Suzy, tá? Pois é, tudo isso fazia muita diferença. E eu sempre quis dar emprego. Naquele salãozinho pequenininho, eu não ia poder dar tantos empregos. Naquele salão imenso, eu ia poder contratar tanta gente. Eu ia poder colocar comida na Olha mesa aqui, de isso é tanta lindo. gente. Esse era o meu sonho. Então, o que eu fiz? Eu cheguei no meu chefe. 10 anos acompanhando ele. Para vocês terem uma ideia, até o CPF dele, às vezes de domingo, alguém ligava e falava, qual o CPF do seu Olha chefe? isso. Eu falava, A tal. vida dele inteira na sua mão. Ai, meu filho deu problema lá na escola. Eu ia, sabe? Então, assim, eu cuidei muito deles durante 10 anos, com muito amor, com muito carinho, da família toda. Eu me entreguei mesmo, eram 24 horas que eu estava ao ar. Não tinha quando ele me chamasse nos antigos Nextel da vida, né? Juliana! Pois não, né? Tá lá. Então, eu sempre fui muito resiliente. Tem gente que acha que isso é seu puxa-saco. Não é, gente. Isso é você aprender
Aprender a dar conta de tudo, de entender, de ser resiliente, de saber o que você quer na vida. Eu não queria ser dona de empresa. Né? Você assumiu. Exato. Assumiu todas as consequências. Eu trabalhava, durante os 30 anos que eu trabalhei, secretariando pessoas, para mim, ali era a minha empresa. Secretariar era a minha empresa. Então, eu tinha que estar dedicada a ela. Eu não era aquela seletista de, o telefone tocou, faltando 1 minuto para o meu horário, eu não vou atender. Ou então, o cliente chegou, acabou meu expediente, volta amanhã. Não, eu sempre trabalhei a minha profissão como a minha empresa. Você empreendia na empresa do outro. Exatamente. E aprendeu. Aí, eu cheguei nele, né? Falei que eu estava me desligando. Ele ficou muito chateado. Não, eu tô chateada por ele. Veio um grupo de diretores falar comigo, né? Eu fiz muita amizade. É uma empresa onde eu aprendi muito, inclusive com ele. Ele foi um grande professor, né? O meu último professor na minha carreira de CLT, né? Mas era sem volta, né? Não tinha volta. E aí eu me despedi do pessoal e me entreguei ao mundo do empreendedorismo. Né? Aí eu me entreguei mesmo de cabeça. E nisso, fantástico. Gente, tem até uma virgulazinha aí no meio do caminho, que eu ainda montei o Espaço Bela Paulista. O que foi o Espaço Bela Paulista? Eu tinha lá uma Matriz, que era lá na divisa de Santo André com a Zona Leste. Tinha o Morumbi, que eu tinha acabado de comprar, né? Eu entrei mesmo para o Morumbi, eu não fui só como gestora, auxiliando a dona, não. Eu entrei mesmo, comprei e montei o Paulista. Paulista, ele era um salão totalmente diferente. Ele tinha uma pegada toda retrô, com moda, era uma coisa muito legal, em frente do Sírio-Libanês. E eu ficava. Cada dia eu estava num lugar. Era uma loucura. Minha vida foi assim, os dias passavam que eu nem via. Nossa, e já era mãe? Já, imagina, meus filhos, né, quando eu peguei o Espaço Bela, isso tudo aconteceu aos 42 anos de idade. Hoje eu tenho 50. Uau. Então, há 8 anos atrás. Então, a minha filha de 13 tinha 5, não é isso? E o de 20 tinha 13. Então, eles eram muito crianças. Por isso que pesou. Era mais uma coisa que pesava. Porque eu saía de casa, eles estavam dormindo. Eu voltava, eles estavam dormindo. Né? E hoje? Hoje eu converso com eles. Assim, uma coisa que hoje me deixa muito feliz é que eles falam que eles sentiram muito minha falta. Claro. Sabe? Eles falam, mãe, o maior mesmo, ele fala, mãe, eu cheguei a ter raiva do tanto que você me deixou. Tinha raiva do salão. Que raiva desse salão. Não é? Mas hoje, ele falou, eu tenho tanto orgulho. Então, antes de vir pra cá mesmo, ele me falou palavras assim, tão bonitas, sabe? Olha, né? Tá do vendo? orgulho que ele tem pelo que a mãe dele se tornou. A minha menor também ontem segurou na minha mãe e falou, mãe, vai, fala tudo, a sua história é maravilhosa. Sim. Então, assim, hoje eu olho pra eles e falo, valeu a pena, né? Os filhos querem a mãe realizada, né, também, Sim. né? Não é só a presença. A mente deles mudou muito, né, Cris? Os filhos hoje sabem que as mães também saem para trabalhar. Não é mais a mãe que fica em casa fazendo bolo, né? Mudou, não tem jeito. Que orgulho, né? Que linda. E nesse espaço, né, nesses 3 espaços, eu comecei a cuidar daqui, cuidar dali. Aí eu percebi uma coisa também, a gente vai errando e aprendendo, né? Sim. Que quando eu estava num lugar, o outro ficava, sabe, carente. E aí, equipe é uma coisa muito delicada. Pessoas são delicadas. Quando eu estava no lugar, era uma coisa. Quando eu saía, às vezes saía. A festa, né? Quase morte. É energia, não é? Parece que você tem que concentrar energia. Quando você concentra a sua energia no seu comércio, não só tá lá fisicamente, mas é energia mesmo. Parece que as coisas andam melhor. Aquela frase limitante, o olho do boi, o olho do dono, que engorda o gado. Gente, tem um fundo de verdade, mas às vezes pode ser aprisionante isso também, né? Mas então, como o que foi eu pra você aprendi lidar com os 3? é que tudo tem a hora certa. Aquele momento, para mim, era empolgante estar em 3 lugares, só que em nenhum dos 3 lugares eu tinha uma Juliana lá treinada. Tá. Vocês entenderam? Então a Juliana saía, não tinha uma Juliana. Tinha ninguém no que lugar. replicava. Não tinha. Então a grande função do líder é quando ele sai, ter alguém no lugar dele, que as coisas vão funcionar como se ele continuasse ali. Vocês entenderam? O que eu fiz? Eu vendi
o primeiro. Fiquei só com o imóvel que era meu, aluguei para uma outra pessoa, enfim, deu continuidade. Vendi a Paulista, peguei tudo esses valores, né? Esses valores que eu consegui nas vendas, investi no Morumbi e comecei a focar. E aí eu falei, um dia lá na frente, Juliana vai ter outras Julianas dentro do espaço, que vai ter o mesmo amor que eu tenho, que vai trabalhar como eu trabalho, e aí sim eu posso criar, posso ir para frente, posso pode multiplicar. Aí veio a colunista de revista, aí veio a mentora, aí veio a palestrante, aí veio um monte de outras Julianas. Você começou a transbordar, né, Ju? Amém. Transbordar aí para as pessoas. Eu falei que a história dela ia ser linda, né? Verdade. Nossa, teve muitos ensinamentos aqui. Eu não sei se você já pegou o papel e a caneta aí, mas desde do primeiro dia que ela saiu da casa dela, já deu uma lição de ética empresarial, como você se comportar dentro de uma empresa que não é sua, o empreendedorismo dela na empresa do outro, trazendo todos esses aprendizados. Parabéns pela sua excelência, pela sua decisão, pela sua força de vontade de chegar até aqui e contar pra gente essa história. E para muitas outras pessoas, suas palestras, seus cursos também, que tem cursos também, tá? Também. Ela ensina tudo isso. E a pandemia, como foi para você a pandemia? Porque a beleza foi a área que mais foi afetada. Foi bem prejudicada. Bom, o que eu fiz? Primeiro, eu me mudei, eu saí de lá de onde eu estava. Como eu disse que eu investi tudo no Morumbi, eu trouxe também minha família, eu trouxe meu marido. Todo mundo mudou? Trouxe todo mundo para perto. Hoje, então, a primeira coisa que foi um facilitador, nós nem sabíamos que teríamos uma pandemia, né? Mas foi um facilitador quando a pandemia chegou, foi o fato de eu estar morando, então, já vizinha do salão. Né? Então, isso foi legal. Bom, nós conseguimos tirar o salão do zero a receber, num sábado, 130 comandas, 130 clientes diferentes. É muita gente. Nossa. Pra beleza, Muita que demora gente. ainda os processos. Era uma loucura. O salão fervia. E tudo isso foi muito passo de formiguinha. Eu pedi para o meu marido fazer uns vouchers de presentes. E a caipirinha, né? Falei, meu Deus, como é que eu vou trazer para cá? Eu comecei a frequentar lugares onde as mulheres do Morumbi frequentavam. Mais uma lição. Aprendo aí, gente. Eu não sei se vocês estão anotando. E aí, eu tô. E aí eu levava de presente aquilo que eu tinha de melhor, que era o quê? O serviço dos meus artistas. Uau. Certo? Não era a Juliana, que a Juliana não era conhecida e ela não entregava ainda nada. Eu entregava uma equipe, então eu tinha que levar eles, né? Então eu chegava nos lugares, por exemplo, numa pizzaria, numa adega, numa loja de móveis finos, e eu pedia para falar com os gerentes desses lugares, me apresentava, falava que era uma empresária nova na região e que eu queria deixar uns mimos para as clientes deles. Olha que legal. E aí, conforme eles iam fechando as vendas, eles iam entregando esses presentes, eles me pediam mais, eu ia mais. E quando essa cliente vinha, os meus profissionais nunca souberam se era cortesia ou se era pagante. Uau, que fantástico. Porque eu pedia para o meu marido, que é o meu gestor financeiro da empresa desde o começo, uma verba para marketing. Ele me distribuía uma verba, 100, 200, o que podia. Essa verba de marketing eu convertia em serviços e esses serviços eu distribuía no bairro. Quando esses clientes vinham, eu pagava com a verba do marketing. Então, nunca ficou uma manicure sem receber. Nunca ficou um cabeleireiro sem receber. Nunca ficou um sobrancista sem receber. E como eles não sabiam, não era de graça, eles atendiam todos em excelência. Eu tenho profissionais de alta performance, graças a Deus, desde o início. Então, eles entregavam um presente grátis, né? Uma cortesia em excelência. A cliente se encantava, porque ela falava assim, nossa, normalmente coisa que a gente ganha, não é, né? Tem dia para ir, tem horário para ir. Não, eu nunca tive isso. Você ganhou um presente, qual que é o melhor horário para você? Puxa, eu só posso de sábado. Eu falei, quando eu trabalhava também só podia de sábado. E eu não ganhava nada de sábado. Nunca tinha promoção de sábado. Eu falei, no meu salão tem. Então, você vai vir num sábado. Isso é de você, né? Porque desde quando você colocou os olhos naquela pessoa lá do cortiço que te atendeu, sim, com excelência, você trouxe ela para você e você continuou cultivando isso até nos mínimos detalhes. Que coisa linda. Verdade. Foi isso. Que coisa linda. E aí, com muita história aí durante uns 3 anos e meio, até chegar a pandemia, né? Eu tive várias situações que foram fazendo esse salão dobrar
de tamanho, dobrar de clientela. Inclusive uma situação que eu tive no meio do caminho de uma pessoa que foi desleal comigo, quis roubar o nome do meu salão no domínio do site. Eu não tinha site ainda. E a pessoa falou assim, ai, mas você tem que ter o domínio. Eu falei, mas quem vai querer? Espaço Bela. Eu falei, ninguém nem conhece. Ah, vai que alguém pega. Ele pegou. Olha, Deus mandou um anjo no meu salão, uma mocinha entrou dentro do meu salão e pediu para fazer o site. Eu falei que eu não tinha condições financeiras. Ela falou, ai, mas eu preciso apresentar um projeto para a escola. Olha. Eu só cobro o domínio da senhora. Aí eu liguei pro meu marido, vamos fazer. Quando fomos pagar o domínio, descobrimos que aquela pessoa já tinha pegado meu registrado. nome. E ele tinha, como ele, o salão, vou contar bem rapidinho essa parte, só para vocês entenderem como que a gente chegou na pandemia triplicado de tamanho. Sim. Ele tinha um salão, ele foi despejado por má gestão e ele ficou perdido com uma equipe de ouro. Ele tinha sorte, a equipe era maravilhosa. E ele foi procurando para onde ir. Falaram de mim, falaram que eu tinha um coração desse tamanho, que eu abraçava todo mundo, que eu atendia todo mundo, que o salão estava crescendo, que estava sendo referência no bairro. Ele foi lá e meu salão era muito grande realmente. Eu tinha como comportar a equipe dele. Aí eu fiz um contrato com ele de sublocação, não de sociedade. Amém. Nesse contrato de sublocação, que eu chamei de namoro, eu brinquei com ele que era um namoro de 3 meses pra gente se casar em janeiro, era finalzinho de ano. Eu falei pra ele assim, olha, você fica com a metade do salão, eu fico com o outro lado do salão. E a gente divide tudo. Divide aluguel, desde do cafezinho até o aluguel, a gente racha todas as contas. Tudo que entrar, que for cliente seu, vai na sua máquina, vai com os seus profissionais. O que for meu, vai comigo. Então, era tudo muito bem dividido. Bem estruturado em contrato. Em contrato. Porque as pessoas normalmente, desculpa te atrapalhar, mas as pessoas falam que sociedade não dá certo. Mas é que a sociedade tem que ser muito bem estruturada. Porque de qualquer jeito não vai dar certo. Tudo que você for fazer, escreva. Não importa se é amiga, não importa se é conhecido, não importa se é parente. A gente tem que pensar que esse parente pode morrer do dia para noite. E aí, e os herdeiros dele, será que vai ter o mesmo pensamento que ele? Verdade. Aí o contrato já era. Verdade. Né? Então, eu sempre fui muito cuidadosa em relação a colocar tudo no papel, de tudo que eu fosse fazer. Muito bem. E com ele eu coloquei tudo no papel. Quando essa mocinha entrou e ela falou para mim, o seu domínio foi roubado, tá no nome de outra pessoa. Uau. E eu descobri que o nome era dele e que ele pegou meus dados no contrato. Ai, meu Deus. Eu virei uma mulher de 1,60 m, de 2 metros, gente. Eu fiquei muito brava. Muito brava. Gente. Eu voei no pescoço desse homem. Ele tava lá? Não tava. Ele pouco aparecia. Acho que essa é uma grande diferença e um grande insight que eu vou falar para vocês também. Donos estejam próximos dos seus negócios. Não sumam. Fica perto. Se eu não tivesse atenta e muito próxima do meu negócio, talvez eu não tivesse percebido. Eu não estaria ali aquele dia para atender aquela moça. Qualquer um que vai no meu estabelecimento me acha lá. Entenderam? Isso é muito importante. Claro. Porque você vai perdendo oportunidades. Eu teria perdido essa oportunidade. Aí, o que eu fiz? Vocês sabem que para chamar uma pessoa, basta mexer no bolso dela, né? Eu tirei a maquininha. Ele não tinha, a metade do salão não era dele, as clientes não era dele. Eu tirei a maquininha. Mexeu na ferida do homem ainda. Apareceu no mesmo dia. Quando ele apareceu, eu realmente fiquei muito brava com ele. Eu voei mesmo no pescoço dele, porque o nome do Espaço Bela eu não peguei no lixo. Ele teve muito suor. Foram muitos anos, sabe, de muita Era registrado luta. no site do INPI? Sim. O meu nome, Espaço Bela, ele é, sabe, patenteado, Sim, ele é meu. registrado. O que faltava Era o era domínio o do site. Domínio do site. Exatamente. Sim. Só Pessoal, ó, mais uma lição. Registrem a marca, se você é apaixonado pelo seu nome. Registre no site do INPI e também faça o seu domínio. O pessoal não deixa, Deus dará. É uma taxa super pequena, gente. Que vale não a pena. precisa fazer a construção do site se você não está podendo fazer agora, né? A construção do site, colocar no ar, enfim. Mas faz o registro do domínio e depois as coisas vão acontecendo. Bom, resumindo, nós tivemos um atrito muito grande. Eu expulsei realmente ele do meu salão. Eu desfiz o contrato. Foi uma quebra de contrato, até porque ele já estava atrasando de pagar o aluguel. Passado os 3 meses? Não, essa foi a fantástico. glória. Faltava 2 meses, nós estávamos às vésperas do Natal. Eu chamei a equipe dele e falei assim, eu não vou pôr vocês na rua,
porque vocês estão há 2 meses do Natal, vocês são pessoas maravilhosas, vocês precisam ter a ceia de vocês, comprar o presente dos seus filhos. Olha como você é Eu falei, eu não vou fazer isso com vocês. Eu falei, eu não quero que o chefe de vocês entre aqui. Então, vocês vão trabalhar, a gerente dele vai continuar com a maquininha dele, vai fazer todo o pagamento de vocês. Em janeiro, acabou, né? Nós desfazemos. O que aconteceu? Até chegar janeiro, eles foram acostumando comigo, acostumando com o salão. E pouco a pouco eles foram mudando e vindo para o Espaço Bela. Quando deu janeiro, toda a equipe já era minha. Olha. Então, o salão, ele da noite pro dia, assim, né? Praticamente, ele dobrou de tamanho. E aí, quando chegou a pandemia, nós estávamos atendendo 130 pessoas, em média, por dia, no final de semana. Então, foi assim, Foi o demais. Deus escreve certo pelas linhas tortas. Meu Deus, que incrível. Para o bem mesmo. Pois é. Tanto que eu digo que eu não consigo ter raiva dele, né? Porque através dele eu conheci uma segunda equipe de ouro que se associou à talvez minha. sozinha você não teria descoberto tão rápido. Tão rápido, porque você conquistar um profissional, eu sou ética, eu não gosto de ficar ligando pro profissional do salão vizinho. Claro. Ai, olha, eu te pago mais, eu não faço isso. Acontece no mundo dos salões, mas eu não gosto de ser assim. Só que eles vieram para mim, e eles vieram em grupo. Lembra que eu falei que a dona Alice perdeu 7? Eu ganhei 7. Uau, olha o número. Vocês entenderam? Que situação, que coisa louca. Muito louca. Que história linda, Cris. Hoje, se você pudesse voltar 8 anos atrás, o que você falaria para Juliana? O que eu falaria pra ela? Continua, mulher, para não. É aí mesmo. Só tá faltando mais um pouquinho. Aguenta firme, né? Aguenta firme. Que fantástico. Porque os nãos, é como eu digo, né? Vem muito não, vem muito medo. Eu não vou falar pra vocês que às vezes eu sentava no meu travesseiro e falava, será que é isso mesmo que eu devia te fazer, né? Aí eu li um livro, O Segredo do Milionário, que ele falava o seguinte: a gente trabalha como secretária e você tem sua cadeira, e você tem sua mesa, e você tem seu status. Aconteceu qualquer coisa com você, você é substituída e você não deixa legado nenhum. Daqui 10 anos, ninguém imagina, nem 10, vamos colocar 2. Ninguém nem lembra o que você é. Uma peça de engrenagem. É. Quando você tem um negócio, uma placa, um nome, e você vai embora, aquele nome perpetua. Principalmente porque você vai deixar de herança para alguém. E se essa pessoa tocar, ele vai continuar. Por isso que hoje a gente tem grandes nomes no Brasil que estão aí há 50 anos, entendeu? Há 40 anos. Eu lembro de marcas quando eu era pequenininha, que eram marcas que nem eram tão reconhecidas, e hoje tá aí no pé dos famosos, entendeu? Você já sabe de que eu tô falando. Sei. Então, que legal, é isso. Eu sonho em deixar para minhas próximas gerações um empreendimento estabelecido e forte, e que esse nome perpetue. Eu não passei aqui por nada. Exato. Entendeu? Essa é a minha vontade. E aí, quando veio a pandemia, nós nunca tínhamos fechado as portas do salão. Por quê? Eu criei um método de trabalho onde nós abrimos de segunda-feira, que não é hábito dos salões de beleza. Abrimos todos os feriados. Quando os meus profissionais estão cansados, eu busco freelances que estão precisando trabalhar, mas atendo todos os feriados. Aos domingos, nós atendemos noivas e madrinhas. Então, nós não deixamos de abrir. Não são todos os domingos, mas quando elas têm necessidade do nosso serviço, nós estamos lá para atender. Então, o salão nunca fechou. Foram até então 4 anos e meio de portas abertas. Em 20 de março, né, um pouquinho depois do meu aniversário, que o meu aniversário é 13, veio o choque. Baixar as portas, né? Nossa, olha, pro comerciante aquilo foi assim, morte. Foi. Menina, foi eu sensação fui de pra morte. casa chorando. Eu fui pra casa chorando. Eu pensava em mim, eu pensava em tudo que eu tinha feito, eu pensava em todas as mudanças que eu tinha feito na minha vida, eu pensava no meu emprego CLT, eu pensava em encarar a minha família, encarar meus filhos, meu marido. Como que eu ia encarar eles agora, né, com o salão fechado? Porque até então, com desafios ou sem desafios, meses melhores ou meses que não tão bons assim, a gente foi vivendo muito bem. Sim, a gente foi claro. se estruturando, a gente sempre fazia alguma viagem legal com as crianças, né? E agora, como seria, né? E então, agora?
A primeira semana, eu fiquei realmente em casa, pensando no que eu ia fazer. E eu idealizei, assim, 1000 coisas. Eu criei os créditos antecipados. Uma coisa que eu sempre fiz com as minhas clientes é 3 vezes por semana eu mando uma mensagem para elas. Ó, gente. Uma por uma. Gente, não adianta transmissão, viu? Todo mundo fala, vai na transmissão, vai na transmissão. Não adianta transmissão. Lista de transmissão, se a pessoa lá do outro lado, ela não tiver salvo o seu número, ela não recebe sua mensagem. Uau. Sim. O WhatsApp, que é o recurso que eu utilizo, ele me ajuda muito. Ele deixa eu mandar de 5 em 5. Hoje eu tenho 1.700 clientes cadastradas. De 5 em 5. 3 vezes por semana. Para mim é religião. É como se eu tivesse... Então você já tem espaço na sua agenda para isso. Sim. Toda segunda, toda quarta e toda sexta. Uau. Eu paro pelo menos 2h30 e mando de 5 em 5. Gente, é impressionante. Às vezes eu abro a agenda de manhã e tem pouquíssimas clientes. Conforme eu vou mandando essas 5 em 5, eu vou mentalizando elas. Olha. Eu vou lembrando delas. Eu vou pensando, será que ela melhorou, né? Daquela dor de cabeça que ela tava? Será que ela conseguiu a escola do filho, que o filho estava indo para a Austrália? Eu vou memorizando. Eu acabo de mandar, parece incrível. É mágico. Vem a mensagem. Oi, tudo bom? Tem horário para mim hoje? Eu tenho até uma menina que senta do meu lado que ela fala, começa a pensar aí, Ju. Começa a pensar, pelo amor de Deus, que a agenda tá fraca. É demais. É um poder, assim, incrível. E aí, durante a pandemia, eu comecei a idealizar uma série de coisas e não perdi esse contato. Então, eu mandei, por exemplo, eu criei os créditos antecipados. Em 15 dias, eu tinha um faturamento só com créditos antecipados de R$15 mil na conta. Paguei todos os funcionários, sem deixar nenhum deles para trás. Para você isso vale muito. Muito. Eu pensava neles também. Porque se eu estava desesperada, imagina eles. Eu tenho muitas manicures, né? E tenho também cabeleireiras que são arrimo de família. Criam filhos e ajudam a criação dos netos praticamente sozinhas. Sim. Aí eu fiquei pensando em todas elas, né? E aí eu comecei a fazer isso. Depois eu criei os cartões presente. Sempre eu dava assim um mimo quando voltar, quando abrir a porta, você usa os seus créditos, eu te dou uma porcentagem de desconto. Olha. Né? Porque você nos ajudou. Legal. Você é estrategista nata. Então, incrível, gente. Teve cliente minha que eu agradeço de coração até hoje. Eu não vou citar nomes para não ser indelicada, né? Mas que quando voltaram, não quiseram os créditos. Deixaram. Tá vendo? São pessoas Gratidão incríveis, a tudo, né? Que coisa linda. Hoje, nós chegamos à marca de 8 anos, né, de salão. Eu lembro de todas delas, eu falo assim, o salão não está aqui só por mim também. Teve muita gente nessa construção, sabe? Sim, né? Inclusive essas clientes, elas me ajudaram a construir o que o salão é hoje. Muito É de lindo. arrepiar. parte, Parabéns. Arrasou. E olha, a gente tem também aqui muitas parcerias que faz o podcast Empodere-se Dar Certo. E eu gostaria de falar uma, que é a parceria que a gente tem com a Poco Pets. Exato, que é uma loja que é linda, viu? E eles fizeram, é igual, você também é inovadora, né? Eles também são. Eles fizeram um espaço integrado com o spa do cabelo, o spa das mãos. Eles vendem joias, óculos. O forte lá é óculos. Você vai lá, compra. Eu ia falar uma marca, não posso, né? Porque a gente fala uma marca famosa, né? Você vai lá, compra o seu óculos de sol, seu óculos de grau. Gente, a loja é linda e a gente tá com uma promoção para quem quer ganhar um óculos. É mandar um WhatsApp no 44455823. Essa promoção é só mandar um oi. Fala que você viu aqui no Empodere-se. Isso, que vai sortear no final do mês um óculos maravilhoso. Então, vão lá, é aqui na Ambrosina do Carmo e o número é 4445-5823. A gente tem algumas parcerias aqui no programa, porque parceria é tudo, né? E a Cris, ela tá vindo cada vez mais linda, mais forte, né? Tem aí praticado exercícios físicos. Lá no estúdio do Ti Personal. E é um estúdio assim, são treinos com alunos reduzidos, é como se você estivesse numa academia, mas com o personal o tempo todo cuidando de você, sabe? E é muito bom. E ele vai para um espaço maior agora, dia 31, inauguração, e
O Empodere-se vai estar lá, hein? Gravando legal. tudo, vai ser muito legal. Então, ó, e tem planos a partir de R$ 99,90. Então, imagina, treinar com personal R$ 99,90 é muito bom. Então, ó, T-Personal, gente. Temos outra parceria, que é de família, que é a empresa da minha família. Eu sou do ramo do comércio há 33 anos. Tudo que você falou das bonecas, eu fiquei imaginando, eu tinha meus clientes de verdade já quando eu era pequenininha. Dormia embaixo do balcão da mãe. Minha mãe sempre foi muito batalhadora, estrategista nata também, meu pai. É a empresa Pastéis de Vento Companhia, que, olha, semana passada trouxemos uns pastéisinhos aqui deliciosos. Eu te convido a ir lá comer. A gente entrega para festa. Tem lojas na região de São Paulo toda. O Pastéis de Vento de Caíras é 4445-7728, Franco da Rocha 44430055, uma loja linda com brinquedo lá que você pode deixar seu filho à vontade comer seu pastel tranquilamente. Eu acho que parceria hoje tá bem, é uma pegada bem forte já com os empreendedores, né? Porque antigamente, antes da pandemia era algo mais individualizado, o comércio. Hoje a gente vê o quanto a parceria faz o outro fortalecer, crescer. E você fez parcerias com salões? Você estava falando que tem um grupo, né, de estrategistas no negócio também. Como que é para vocês isso? Parceria e networking, gente, vale mais do que dinheiro. É tesouro. Tem coisa que você faz que você não usa dinheiro nenhum e você traz uma riqueza de coisa para agradar seus clientes que é impressionante. Eu sempre tive parcerias. Não tem um final de semana que eu não invento alguma coisa, sabe? Trago uma exposição de queijo. Esse final de semana foi exposição de queijos. Olha só. Que delícia. É exposição de queijos. Fiz parceria com a Cacau Show. A Cacau Show levou lá aqueles fundis maravilhosos, Nossa, sabe? que delícia. Pronto, a gente vai ficar bonita e comer. As taurinas agradecem. Existem algumas maneiras de se fazer parcerias. Por exemplo, algumas eu subloco espaços. Dentro do meu salão de beleza, eu tenho um lava rápido. Então, a mulher vai para se cuidar. Eu acho e essa deixa ideia o carro dela. Eu quero ser sua cliente. Bora. Preciso. Gente, é fantástico. Conta, fala mais. Pois é, nós temos ali um lava rápido, né? Junto com o salão de beleza. E tenho também uma loja de roupas junto com o salão de beleza. E sempre trago as comidinhas. Porque o que eu penso? A cliente vai passar 2, 3 horas, fica loira, não é fácil. Não, né? Não é fácil. Demora. Dá fome, dá tudo. Tem que ter espaço kids também. Otimizo o tempo. O nosso espaço kids lá também tem. Que a gente leva sempre pirulito para as crianças, tem papelzinho para eles ficarem pintando e bordando por lá. Então a gente tem de tudo um pouquinho. Né? E a grande pegada foi que na pandemia eu fui surpreendida com um documento extrajudicial. Teve muita mudança, né? E nesse documento extrajudicial, o proprietário do imóvel onde eu estava me pediu para me retirar do local, porque ele não admitia ficar de portas fechadas sem receber aluguel. Tá. Mas teve lei para isso. Então, eu fiz para ele, né, uma proposta, uma oferta de pagar 60% de tudo. E não era barato, gente. O aluguel lá na região é muito caro. Ele não aceitou nenhum tipo de negociação e nos expulsou extrajudicialmente. Então, quer dizer, ele não tinha o direito de fazer aquilo. Depois eu virou mesmo uma briga judicial, mas eu não consigo ter raiva dele. Por quê? Ainda bem, né? Ele me empurrou para um lugar 3 vezes maior, que é onde nós estamos agora. Tá vendo? Por isso que eu tenho meu lava rápido. Não tem como ter raiva dele. Suas histórias terminam de uma forma surpreendente. Entendeu? Começam, na verdade. Não é? No dia que eu recebi a notificação, eu choquei, né? Eu cheguei em casa, porque o que acontecia? Também nesse período, para o salão não ficar totalmente parado, eu não consigo ficar parada. Eu entrei em ações sociais. Então, eu fiz, dentro do meu salão de beleza, um posto de coleta durante a pandemia para arrecadação de cestas básicas e produtos de higiene. Olha. Esses produtos, nós embalávamos tudo, dividia tudo e levava na casa das manicures e na casa das cabeleireiras que estavam precisando. Sempre pensando nos seus. Descobrimos que tinha gente na equipe que estava assim já, né, em situação precária. Depois que a gente acolheu os de casa, nós começamos a estender para outras manicures da região. Não importava que salão ela era. Porque eu não vejo o salão como concorrente nem como inimigo. Para mim é um parceiro de negócios que tem a mesma saia justa que eu visto.
E aí ele pegou, a gente pegou e começou a se jogar também nessa atividade das ações sociais. Então o salão nunca parou. Sempre em movimento. E ele achava que eu estava ganhando dinheiro com isso. E que eu estava comercializando dentro do salão dele sem pagar o aluguel. Então isso gerou um desconforto enorme. E ele foi e deu essa notificação e falou para mim que eu podia pegar todas as minhas coisas e atender na rua para escolher uma esquina. Ele falou meio assim: Meu Deus. Escolhe uma esquina e coloca teu pessoal tudo lá na esquina para trabalhar, porque aqui dentro não vai. Eu saí muito triste nesse dia, chorei muito. Falei, vou desistir, não dá, agora acabou, né? Nisso, não sei por que cargas d'água, fui passear no shopping. Que mulher vai fazer em shopping? Mas na hora que eu tava subindo a rua pra ir no shopping, no meio do caminho, eu vi um casarão lindo, com uma placa, não era placa, era uma faixa gigante escrito aluga-se tratar com o proprietário. Quase, Juliana, me aluga. Trate com o proprietário. Tô aqui. Vai pro shopping, não, vem pra cá. Aí eu peguei e falei assim, pá, tirei uma foto, né? Liguei. A pessoa do outro lado que me atendeu, ela parecia que me conhecia há anos. Gente, fantástico isso. Ela simplesmente falou assim, pegue suas coisas e venha pra cá. Você pode fazer a atividade que você quiser, né? Que for possível fazer durante esse período, as suas ações sociais, tudo que você precisar fazer, você faz. Quando você só vai pagando a água, a luz e o IPTU. Quando abrir as portas, a gente conversa sobre o aluguel. Olha, eu fui descobrir que o espaço era de um salão de beleza que tinha mudado, tinha toda a infraestrutura pronta. Ai, que maravilhoso. Eu tinha 5 lavatórios, esse salão tinha 5 lavatórios, foi só encaixar. Gente, é demais. Olha, tô chocada. Mulher de Deus. Eu não vou começar a chorar, senão vai. Mas foi demais. E nós, no meio da pandemia, com o apoio da equipe, nós fomos levando as coisas, levando móveis e montamos nosso espaço. Hoje, nosso espaço ganhou 3 andares. Eu tenho o primeiro andar, que é só dos meus funcionários, onde eles têm a cozinha, onde eles têm o banheiro deles, onde eles têm vestiário, enfim, onde eles têm o espaço deles. E adjacente com o estacionamento, que antes meu era terceirizado, hoje é uma cortesia para minha cliente, com manobrista. O que eu pagava no estacionamento terceirizado, eu gerei 2 empregos, que são 2 manobristas. Olha. Consegui colocar o lava-rápido. No segundo andar, que é o andar que na verdade dá para a rua, eu tenho o meu salão principal, com as salas de depilação, subloquei para a loja de roupas. E no terceiro andar, eu trouxe uma coisa muito inovadora para a região. Eu trouxe um espaço totalmente diferenciado. Lá nós temos visagismo, temos coloração pessoal, que é aquela passagem de cores para você entender que cor que te empodera, que cor que te deixa mais jovem, né? Olha eu aqui com a carinha de vinho. Tem mesmo, eu nem vou falar a idade dela, que é ética, mas olha, ela é maravilhosa. Não conta que é 50. Olha lá! Ela contou. Não, mas parece que você tá mentindo. E aí também, eu tenho o Mega Hair, que são tudo que é diferenciado. E agora, a terapia capilar. Uau! O que a gente entendeu? Pós-pandemia, com o estresse e mesmo como sequelas da doença, muitas mulheres perderam cabelo. Muitas. Muito. Que incrível. Então, hoje, o meu salão de beleza não é um salão só para te embelezar. Você já é linda. Eu preciso também cuidar de você, para que você não perca o que você tem, que é seu cabelo, entendeu? A sua autoestima, a sua identidade. Então, hoje nós temos dentro do nosso salão de beleza também, lá no último andar, que era uma coisa que no outro eu não ia poder ter, eu não ia ter esse espaço. Eu tenho um espaço onde a gente consegue tratar a cliente, né? Estender os cuidados à cliente desde o comecinho, né? Desde dos cuidados com que ela já tem, entender por que ela tem essa queda, o que ela pode fazer, se é dermatológico. Se for uma questão de implante, a gente fez uma série de parcerias. Olha as parcerias. Eu não posso, por exemplo, fazer um implante de cabelo dentro de um salão de beleza. É necessário ter uma sala cirúrgica. Claro. Então, eu conheci médicas que têm essa sala cirúrgica extremamente, né, equipada. Um detalhe, quando for fazer parceria, vá conhecer o parceiro. Né? Precisa saber de quem você tá falando. Nunca associe a sua marca com uma marca que você não conhece. Verdade. Então, né? eu fui nessas médicas, né, nos consultórios delas, conheci, fiz essas parcerias. Então, hoje, se eu recebo, por exemplo, uma pessoa com calvície
ou com alopécia, que é uma situação que não vai ser um shampoo que vai resolver, porque às vezes um shampoo, ele desinflama o bulbo, pronto, resolveu o problema, desce pro cabeleireiro lá embaixo, o cabeleireiro faz o corte, faz o penteado, faz o que quiser. Se for uma coisa que não é assim tão simples, aí eu encaminho para essa médica, ou para essas médicas, né, que eu tenho parceria com mais de uma, e aí elas fazem um implante capilar se for necessário, e elas dão continuidade. Nossa, que legal. Que incrível. Maravilhosa. Que empreendedora, Pois né? é. Então Que também É o shopping center da beleza. Sim, é verdade. Olha, eu tenho muitos projetos que eu não vou contar, que me Tá. falaram que a gente não pode falar, né? Antes de realizar. Mas já tá Mas feito, eu já os tenho seus. muitos projetos de expansão, sabe? De que trazer... delícia. eu vou contar, vai. Conta, conta, vai. Eu quero trazer um pet. Olha só. Gente, vocês não imaginam quantas clientes querem entrar dentro do salão e se cuidar e não pode, às vezes, por causa do pet. Porque Verdade. a Anvisa, hoje, ela não libera a gente receber o cachorrinho Ai, que ou o pena. No salão. gatinho, ou junto com estética. Como eu tenho essa parte, né, de terapia capilar. Sim. Então, eu fico com o coração apertado. Então, um dos projetos, esse é o que está mais aí na ponta, é trazer alguém, um parceiro, que faça essa parte, né, junto comigo. Cuida do filhinho enquanto eu cuido da mamãe. Ai, que bonitinho. Sabe o que é mais lindo dela? Que ela tem um coração gigante. É verdade. E esse coração vai criando e ajudando e trazendo. Pensando no bem do Que outro, coisa né? linda. Mas meninas, eu não sei se porque quando eu trabalhava muito, eu sempre trabalhei muito, longe de casa, né? Teve uma época na minha vida, por exemplo, que eu saía de casa 5 e pouco da manhã, e eu morava numa cidade, trabalhava em outra, fazia faculdade em outra, e foram 9 anos de faculdade, porque foi a economia, depois a administração, depois pós em gestão, 9 anos. Quando eu chegava em casa, já era mais de meia-noite. Ou seja, eu não aproveitava nada. Sabe, eu não sabia o que era o prazer de ir num salão de beleza. Aí, quando eu ia num salão de beleza num sábado, era tudo corrido. Sim. Sabe? Ou eu ia no salão, ou eu ia no shopping comprar uma roupa. Ou eu ia no salão, ou eu lavava meu carro. Entenderam? Então, eu falei, eu quero trazer para a mulher essa facilidade dela estar num espaço onde ela consiga fazer várias coisas ao mesmo tempo. E aí ela vai otimizar. E ela vai sair daqui feliz, que ela vai falar, puxa, num lugar só fiz tanta Demais, coisa. é meu lugar. Perfeito. E vai ter muitas comemorações agora desses 8 anos? Vai. Agora em agosto. Vamos ter, né? Ai. 8 anos para mim tá sendo assim um marco, né? Eu pretendo ir muito longe ainda com a minha equipe, mas aonde eu cheguei já tem um gostinho muito grande de vitória, né? Porque a gente sobreviveu a tantas coisas, sobreviveu à pandemia. Sim. Quando nós voltamos, muitos dos clientes, para não dizer todos, voltaram com a gente. Até uma linha de shampoo a gente fez. Fala um pouquinho. Inclusive eu ganhei. Ela Você ganhou, Eu ganhei, ela Zé. ganhou, Adorei. Que legal. Ela é de maio. E eu fiquei abril. Ninguém sorteou abril. Eu vou mandar entregar para você. A gente vai lá no seu salão. Melhor ainda. A gente você vai já lá leva. filmar, mostrar pro povo. O que eu pensei, gente? Se eu não posso estar na sua casa, eu vou mandar alguma coisa entrar dentro da sua casa com meu nome. Você vai ficar olhando para ele. Eu não sei se a pandemia vai durar 1 mês, 2, 1 ano, né? Mas eu vou ficar mandando. E você vai ficar me vendo. Muito bom, fantástico. Aí eu faço parte de um grupo de atendimento a mulheres, que é a Virada Feminina, que é um grupo que eu tenho muito orgulho. Que numa outra situação a gente fala dessa parte de ações sociais, né? É um grupo de combate à violência feminina e tudo mais. E nesse grupo, incentiva-se muito a mulher a ter independência financeira. Então, uma indica a outra, porque a gente acha que a mulher com independência financeira, ela não se sujeita à violência. Sim, porque É tem um um abuso por aí, braço, né? né? Através Tem. dessa área financeira. Sim, muito, né? Então, nessas indicações, eu conheci uma empresa, né, que trabalhava que é uma engenheira química, que trabalha com isso, né? Ela cria produtos cosméticos, né? Então, eu fui até lá, conheci ela maravilhosa, fui muito bem recebida, e eu falei para ela, eu não quero criar um shampoo com o nome de shampoo. Eu falei, eu quero criar uma linha de tratamento que atenda todo tipo de cabelo, só com o nome Espaço Bela. Ela não vai vender. Eu falei, não importa. Eu quero. Eu falei, eu só quero que entre na casa do cliente e ele não me esqueça, né? Então, durante os 2 anos aí de pandemia, nos aniversários das clientes, a gente mandava. Olha. Teve cliente que para ajudar comprou. Então, a gente mandava. Aí, eu colocava meu marido de motoboy, né? Muito bom. Marido tem que servir pra alguma coisa, viu, gente? Lógico, Olha lá. pra muita coisa. Mais uma dica aí, ó. Anota.
Mas o meu marido é um querido. E ele, assim, sempre me apoiou, sempre esteve junto, né? Então, ele também me ajudava nisso, levava na casa das clientes. E esses produtos foram ficando realmente dentro da casa delas, né? Muito então, elas bacana. não esqueceram do nosso nome. Acho que cada banheirinho lá, cada toalete, cada lavabo tinha lá. um shampoozinho, um spray de brilho, alguma coisa para lembrar do nome. Então, quando a gente voltou na pandemia, elas voltaram, né? Ai, que lindo. Então, agora, esse mês de agosto, eu quero criar todas umas atividades, né? De comemorativas para essas clientes também. Então, eu tô bolando, assim, uma série de promoções, brincadeiras com 8, sabe? Fantástico. Tal coisa, 88, tal coisa. Igual da palestra. R$8 de desconto, né? São dicas, né? Que eu dou, assim, para vender, para fazer marketing. Vai ter um podcast, né? Falando nisso, comemoração. hoje é dia 7 de agosto, né? Hoje é Isso. aniversário de alguém muito especial da sua família, não? Sim, extremamente, né? Um abraço pra essa pessoa aí, esse motoboy. Olha, é o aniversário do meu marido, né? Gente, um dia eu quero fazer um podcast pra falar dele. Eu conheci ele no meu ambiente de trabalho. Enquanto todas as secretárias namoravam os chefes, eu namorei o office boy, tá, olha, gente? tá vendo? São 10 anos de diferença. Depois virou office boy oficial. São 10 anos de diferença, ninguém fala, tá? Todo mundo fala que eu sou mais nova do que ele. Mas não é, ele é 10 anos mais novo do que eu. A gente conseguiu manter, assim, um relacionamento muito bacana. Eu tinha vindo de um casamento extremamente abusivo, sofri muito. No meu primeiro casamento, eu sofri tanto que eu fui a 40 quilos e pensei em suicídio 3 vezes. Quando eu consegui me livrar desse relacionamento abusivo com o meu filho, já tinha 1 ano e 7 meses, eu conheci o Eduardo, né, que é o meu atual marido, e a história foi tão linda que primeiro ele se apaixonou pelo meu filho. Eles tiveram um relacionamento muito grande, ele trabalhava comigo, ele gostava demais do meu filho. E hoje ele é oficialmente pai dele porque ele adotou o meu filho. Ah, que legal. Coisa linda demais. Aos 6 anos de idade, né? Nós conseguimos, através da vara lá de São Caetano, fazer uma adoção unilateral. Então, o Eduardo é o pai, né, do meu filho. E depois nós tivemos a Thaís, que completou a família, né? Então, ele é um parceiraço. Ele me acompanhou aí durante todos esses anos, as minhas loucuras. Ele é mais pé no chão, ele é financeiro, né? Então, tem hora que ele puxa um pouquinho meu pé para baixo, porque eu dou umas voadas, né? Mas ele é extremamente parceiro, acredita, né, em mim. Às vezes, quando eu falo que eu vou fazer alguma coisa que ele fala não, aí depois ele vira e fala assim, não vai ter como dizer não, né? Você vai fazer mesmo? Que legal. E assim vai. Então, parabéns ao Edu, que deve estar me assistindo, parabéns, né? Parabéns, Edu. um beijo enorme no coração desse gato aí. Que lindo. E como a gente encontra o Espaço Bela na internet? Qual é o endereço? Fala tudo pra gente, a gente quer saber. Nas redes sociais, né? E por enquanto, gente, quem cuida das redes sociais sou eu, né? Sou Jo. Essa moça faz tudo. Sou Jo que cuida, né? Então, Instagram e Facebook, nós estamos como Espaço Bela Morumbi. Twitter e também TikTok, só que o TikTok meio devagar, porque eu não consigo aquelas dancinhas. Eu ia te parabenizar aqui, ó, porque eu não dou conta de TikTok, a minha filha surfa no TikTok. Não, hoje vai ter dancinha aqui, hein? Eu tô, Hoje vai ter dancinha. eu tô esperando a Thaís crescer pra cuidar do TikTok, tá, gente? Então, pra Espaço finalizar- Bela Morumbi. E é Spaco, né? Que é sem o cedilha, Spaco, tá. Spaco. E para finalizar, deixa um recado para quem quer empreender, para quem... Olha, eu digo assim, nós estávamos comentando um pouquinho antes de eu chegar aqui sobre o segredo do sucesso, né? Gente, o sucesso, ele tá naquilo que você ama fazer, né? Você nunca vai conseguir ser bem-sucedida se você estiver fazendo algo que não te completa, algo que não te traz amor. Então, faça aquilo que você ama, não desista dos seus sonhos. Os sonhos, eles não, se você sonhar pequeno ou se você sonhar grande, ele tem o mesmo preço. Então, sonha grande, vai atrás do que você quer. Problemas vão ter sempre. Passe por esses problemas. Tem uma frase que acompanha a minha vida: nada como um dia após o outro. Hoje você deita na cama achando que tudo acabou. Eu deitei na cama achando que tudo acabou várias vezes. E no dia seguinte eu via que aqueles problemas tinham se tornado
tão pequenininhos, de montanhas tinham se reduzido a pedrinhas que eu chutava e continuava. Então, empreendedor, não desista. Vá embora. Ah, mas às vezes tem coisa que não é inteligente. Você vai saber o que é inteligente e o que não é inteligente para você. Claro. Mas não deixe os outros ditar isso. Porque às vezes os outros, eles estão querendo te podar. Então E a visão limitada dele. né? Às vezes até para te proteger, né? As pessoas tomam cuidado. Pois é. Não exagera. Às vezes não é nem no mal, né? Às vezes até para te proteger e a pessoa... Arregaça as mangas, esteja sempre junto da sua equipe, junto da sua cliente, converse com elas. Eu falo que a fórmula, né, do empreendedor, eu acho que até eu falei isso na última palestra que eu dei, é H2O. Aí as pessoas falam, água? Não, para cada 2 de humildade, 1 de orgulho. Então, humildade é a qualidade mais difícil de se ter. Orgulho parece que a gente já nasce com ele, Tão né? fácil. Orgulho você nasce com ele. Então, tenha humildade. Tenha 2 de humildade para cada um de orgulho. Senta com o cliente, pergunta o que está ruim, pergunta o que ele gostaria de ter dentro do teu empreendimento. Fale com o seu funcionário. Por que você está triste hoje? Manicure, às vezes, ela não vem para o salão. Ela some. E você liga pro telefone dela e ela não te atende. E a agenda está cheia. E o cliente está chegando. Ai, sua frio. A primeira situação, isso é nato do ser humano, é pegar uma raiva. Ah, ela não veio de novo. Ela é descomprometida. Ela é isso, ela é aquilo. Gente, às vezes, ela sofreu uma violência doméstica dentro de casa. Tá roxa. Às vezes, ela tem um filho que tem problema com químico, né? É um usuário, alguma coisa, tem uma dependência química. Como é que ela vai vir? Então, tantos problemas. Então, a gente precisa entender o nosso funcionário quando ele não vem. Antes de criar pré-julgamentos, ou antes de esbrajar, ou antes de... eu vou mandar embora, ele não serve para mim. Tenta entender cada um. Nós que somos mulheres e temos empreendimentos que são voltados para o público feminino, talvez nós também sejamos um instrumento para localizar essas vítimas de violência doméstica e ajudá-las. Sim. E você vê isso como uma missão, né? Eu vejo. Tanto com a minha equipe, quanto com cada cliente que entra lá dentro. Às vezes a cliente some. Por que será que ela sumiu, né? Ela tá indo em outro salão. Você já tem as antenas ligadas. Às vezes ela não tá indo em outro salão. Verdade. Às vezes ela tá dentro de casa, sofrendo. Né? Verdade. Então, eu acho que é esse o recado que eu tenho, né? Use a empresa de vocês para empregar, para pôr comida no prato de outras pessoas e também para tentar acudir quem está precisando, né? Quem está gritando por socorro. Muito bem. Esse é o segredo da tá prosperidade. Que delícia. Muito obrigada. Foi lindo. Eu acho que você tem que mandar uma mensagem para os clientes também do Espaço Bela, Morumbi. Clientes do Espaço Bela Morumbi, vocês são extremamente importantes para mim. Nós não teríamos chegado onde chegamos se vocês não tivessem dado crédito ao meu trabalho e ao trabalho da minha equipe. Por isso, no mês de agosto, eu convido todos vocês a participarem de todas as ações, todas as campanhas que vamos fazer em comemoração a esse dia. Culminando lá no dia 29, onde vai ter muito espumante, muito bolo gostoso à disposição para todas. E todos, viu? Que a gente atende os masculinos também. Muito bom, muito bom. Muito obrigada. Foi maravilhoso. Eu tô muito feliz. Tenho certeza que é cada vez mais sucesso. Como tudo aconteceu na sua vida, e vai ser cada vez mais. Parabéns. E é uma inspiração, porque foi com 42 anos que você começou. Tem gente que acha que tá velha, que tem gente que não tem mais idade para começar, e acaba, né? E assim, não tem idade. Se você quer, vai atrás, firme, trabalha, né? E não precisa esperar ter tudo perfeito também não, viu, gente? Quem espera por tudo perfeito nunca chega em lugar nenhum. Então, não tem idade para começar, não precisa esperar pelo perfeito e sempre tem uma mão, não importa qual a religião da pessoa, não importa qual a crença da pessoa. Sempre tem um poder. A sua história prova isso. Maior. Que quando você tá esborrachando no chão, que você fala, já era, te cata na mão e te leva pra cima, viu? Um lugar ainda muito melhor. Milagres existem. Muito obrigada, Maravilhosa. Até a próxima, galera. Obrigada, gente, aí. Compartilha aí, porque olha essa história. Foi uma aula de empreendedorismo. Olha só, viu? Obrigada pra todo mundo que assistiu e comentou. Beijo! Até mais. Tchau, tchau. Tchau.
E da Gabi Franca. Empodere-se. Toda segunda-feira às 20 horas. Só aqui na sua rádio local web. Tudo o que você quer ouvir.